Sejam bem-vindos. Meu nome é Rubem Machado. Sou engenheiro e mestre em engenharia elétrica. Na parte 8, fez-se considerações sobre potência instalada e a definição de demanda prevista para uma instalação que estamos utilizando como referência. Foi executado um exemplo de cálculo básico, considerando-se o levantamento de cargas realizado no qual utilizou-se as prescrições mínimas definidas na norma ABNT NBR 5410. Neste material, vamos explorar esse mesmo processo, tentando explicitar como realizar o levantamento de cargas, considerando a possibilidade de existência de contato com os usuários da instalação. Com as informações fornecidas pelos usuários, pode-se calcular a potência instalada da mesma forma do que foi feito antes. Neste material, exploraremos formas de realizar o cálculo de demanda e como isso pode impactar na definição do tipo de fornecimento de energia. O principal objetivo dessa análise é que ela é geral e, portanto, permitirá o seu uso para qualquer tipo de instalação elétrica. Para fazermos o que necessitamos, temos que obter a relação de todo e qualquer equipamento elétrico passível de utilização na instalação, discriminando seus locais de uso. Isso é necessário porque cada instalação possui suas especificidades e, às vezes, os locais de uso dos equipamentos, principalmente os móveis, podem não ser tão óbvios. O ideal é que essas informações sejam obtidas dos usuários. Às vezes, podemos até fazer inferências, porém, como não seremos os usuários da instalação, partir de nossas perspectivas e ou hábitos pode não ser uma política muito assertiva. Existem situações inerentes aos processos, padrões e ou hábitos dos usuários e que, eventualmente, conforme já mencionei, podem não ser tão óbvios. Por exemplo, onde o morador em uma habitação possui o hábito de usar o secador de cabelo. Em uma planta industrial, onde pode ser necessário se conectar uma máquina de solda. Caso a instalação sendo projetada possua usuários que já se utilizam de outra, inspeções e o monitoramento nessa anterior podem nos ajudar bastante. Podemos ser muito mais precisos nas decisões e ou especificações que teremos que fazer. Agora, a questão é a seguinte: que tipo de informações necessito com relação aos equipamentos? A resposta é todas, ou o máximo possível. O ideal é que para cada recinto da instalação obtenhamos uma listagem com todos os equipamentos que podem ser utilizados ali, no presente e num futuro previsível. Para cada equipamento, necessito de dados básicos de grandezas elétricas que nos permitam obter sua tensão, corrente elétrica, fator de potência e potência absorvida nominais, conforme já discutimos no material sobre o assunto anteriormente. Caso não tenha como ser muito específico, por exemplo, caso não consiga detalhe de marca e modelo, pode-se usar listas genéricas com dados de equipamentos, como destacado nesse slide, pelo menos em parte. A CEMIG, por exemplo, nossa referência de concessionária de distribuição de energia elétrica, disponibiliza esses dados genéricos em algumas tabelas em suas normas. Nosso conhecimento técnico pode,
juntamente com esses dados, prover um conjunto de referências fiáveis. Outra informação importante é obter a previsão de momentos durante o dia em que cada equipamento poderá ser utilizado. Para isso, sugiro que seja montada uma tabela como a ilustrada nesse slide. Nela, nas colunas, coloco todos os intervalos, por exemplo, de 15 em 15 minutos ao longo de um dia. Em cada linha, temos cada um dos equipamentos passíveis de uso na instalação. Nesse exemplo, simplesmente marco com um X o intervalo de tempo em que tenho previsão de usar determinado equipamento. Este intervalo de tempo pode ser maior ou menor. Vai depender do nível de precisão das informações que conseguimos coletar. Por exemplo, mais adiante apresentarei uma tabela como esta, em que os intervalos são de 1 hora ou até maiores. Obviamente, quanto mais precisas as informações, quanto menor os intervalos, melhores os resultados que vamos obter a partir desta tabela. Outro detalhe: se eu tenho um equipamento sobre o qual não tenho nenhuma informação ou precisão de uso em um dado momento, marco com X todas as colunas em sua linha. Ou seja, eu vou estar assumindo que posso utilizar esse equipamento sem qualquer restrição a qualquer momento do dia. É importante destacar que algumas decisões que tomaremos partirão da análise dessa tabela. Assim, no limite, eventualmente, por exemplo, se ao montar a tabela informo que jamais utilizarei um dado equipamento durante a madrugada, pode ser que, quando do uso da instalação, possa haver restrições reais ao uso desse equipamento neste período do dia. Mais à frente, a gente vai analisar isso com mais detalhes. Neste slide, temos o nosso levantamento de carga feito a partir de previsões mais específicas para a nossa edificação de referência, destacado do lado direito. Em alguns recintos, além do aumento da potência instalada prevista, teve-se de aumentar o número de pontos de utilização, tanto de tomadas de uso geral quanto tomadas para uso específico. Como pode ser observado, a inclusão de novas cargas acabou por majorar a potência instalada. Como nossa instalação trata-se de uma habitação genérica, os valores aqui explicitados são resultado de inferências de possibilidades de cargas passíveis de utilização em cada um dos recintos. Foram incluídas previsões de uso de cargas como lavadora de alta pressão na garagem, secador de cabelo nos quartos e no banheiro, fornos e outros equipamentos na cozinha, onde, por exemplo, manteve-se a previsão de uso somente de fogão a gás. Anteriormente, havíamos feito o levantamento utilizando o mínimo da norma 5410, que inclusive está destacado à esquerda na tabela, em vermelho. Nesse mínimo da norma, inclui-se o número de tomadas, que, conforme vimos, possui implicações na determinação da potência em cada ambiente. Vamos fazer algumas outras ponderações que se fazem pertinentes.
Para a garagem, anteriormente, havíamos previsto 5 tomadas, calculadas pelo perímetro. Isso nos levou à prescrição de uma potência mínima de 500 VA. Neste nosso segundo levantamento, foi mantido o número de 5 tomadas, mas uma delas passou para a função de tomada de uso específico. Como a potência das 4 tomadas de uso geral foi elevada para 1.500 VA, não violamos o mínimo prescrito pela norma 5410. Lembrando que a tomada de uso específico será alimentada por um circuito próprio. Se tomarmos todos os outros ambientes, com exceção da sala de TV, que analisaremos na sequência, mantivemos o número de tomadas de uso geral e elevamos a potência dos circuitos. Assumindo que o prescrito na norma é o mínimo, e como nossas intervenções foram efetuadas para se superar esses valores com relação às potências para um dado número de tomadas de uso geral, que mantivemos fixo, não temos nenhuma violação à norma para esses outros ambientes. Lembrando que todas as tomadas de uso específico obrigatoriamente possuirão circuitos próprios. É conveniente destacarmos o que ocorreu na sala de TV. Neste caso, optou-se por aumentar o número de tomadas, das 4 tomadas do primeiro levantamento para 8 no segundo. Ao se fazer isso, conforme prescrito na norma 5410, para instalações de habitação, neste tipo de recinto, dobrar o número de tomadas implicará em dobrar a potência mínima para o recinto. Assim, ao invés dos 400 VA do primeiro levantamento, agora temos um mínimo para a sala de TV de 800 VA. Como no segundo levantamento optou-se por prever para esse circuito uma potência de 2.000 VA, ainda excedemos o limite mínimo prescrito na norma, mesmo que o mesmo tenha dobrado. E, portanto, não temos nenhuma violação. A sala de TV serve de exemplo para algo que devemos ficar atento. Toda vez que optamos por aumentar o número de tomadas para uso geral de um recinto, temos que recalcular a potência mínima para este ambiente. A inclusão de previsão de novas cargas, obviamente, impactou em um aumento da potência para as tomadas de uso geral, de 9,1 do primeiro levantamento para 19 kVA, e para as tomadas de uso específico. Do primeiro levantamento, tínhamos 15,6 kVA. Agora temos 30,1 kVA. Manteve-se a mesma projeção para a potência vinculada ao sistema de iluminação. Nos dois levantamentos, 2,06 kVA. Como houve aumento da potência instalada, se antes nossa instalação já tinha dificuldades para adotar o fornecimento tipo B, agora menos ainda. Como a potência instalada é inferior a 75 kW, ainda se mantém a possibilidade de fornecimento em baixa tensão. Assim,
Agora temos que verificar o cálculo da demanda para avaliarmos a faixa possível para fornecimento. Veremos duas formas de calcularmos a demanda, uma seguindo a metodologia definida pela CEMIG na ND 51, outra utilizando o nosso levantamento mais detalhado de cargas. Deve-se ressaltar que, dependendo das características da instalação, ou seja, para instalações residenciais não unidomiciliares, existem outras normas e o levantamento de cargas pode seguir regras mais específicas e ou compatíveis. Utilizaremos a mesma equação para a demanda de antes, que se encontra expressa nesse slide. A letra A é a demanda referente à iluminação e às tomadas de uso geral, dadas pelas tabelas 10 e 11 da norma ND 5.1 da CEMIG. No nosso caso, como se trata de uma edificação residencial, temos que utilizar a tabela 10. Somente para lembrar, caso estivéssemos trabalhando com unidades consumidoras não residenciais, teríamos que utilizar a tabela 11. No nosso presente caso, a potência de tomadas de uso geral é de 19 kVA e a potência de iluminação é de 2,06 kVA. A soma desses dois valores é de 21,06 kVA. Utilizando um fator de potência de 0,92 para sermos conservadores, isso vai nos permitir obter uma potência ativa de 19,38 kW. Pela tabela 10, o fator de demanda vai ser de 0,45, pois temos uma carga instalada acima de 10 kW. Esse fator de demanda de 0,45 significa que esperamos no uso normal de nossa instalação, que jamais utilizaremos mais de 45% de todas as tomadas e de todas as lâmpadas simultaneamente. Com isso, a demanda referente à iluminação e às tomadas de uso geral será de 9,477 kVA. Agora, vamos à análise dos equipamentos associados aos pontos de utilização de uso específico. Na equação, P é a demanda relativa aos aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento. Os fatores de demanda dados pela tabela 13 devem ser aplicados separadamente à carga instalada dos seguintes grupos de aparelho: B1, chuveiros, torneiras e cafeteiras elétricas. No nosso caso, como temos 2 chuveiros elétricos, podemos utilizar o fator de demanda de 0,92. Assim, no presente caso, nós vamos ter uma demanda de 14,35 kVA. Lembrando, como pode ser verificada na nota em destaque nesta tabela, para equipamentos desse grupo, deve-se adotar um fator de potência unitário. No subitem B2, temos aquecedores de água por acumulação e por passagem. No nosso levantamento de carga, não temos nenhuma carga explicitamente incluída aqui, e assim vamos assumir valor zero para esse subitem. No subitem B3, temos fornos, fogões,
e aparelhos do tipo grill. No nosso presente levantamento de cargas, temos 2 equipamentos incluídos aqui. Será necessário utilizar a tabela 12 para cálculo de fator de demanda. No presente caso, uma potência de cada equipamento está prevista para ser, no máximo, de 2.500 volt-ampere. Pela tabela, obtemos um fator de demanda de 0,75 e, assim, consequentemente, teremos uma demanda de 3,75 kVA para esse subgrupo. No subitem B4, temos máquinas de lavar e secar roupas, máquinas de lavar louças e ferro elétrico. No nosso levantamento de carga, nós não temos nenhuma carga explicitamente incluída aqui. Então, vamos deixar esse valor igual a zero. No subitem B5, nós temos os demais aparelhos. No caso do nosso levantamento, ainda temos 4 cargas alimentadas por tomadas de uso específico que vamos enquadrar neste subitem. Assumindo que essas 4 cargas, como um único conjunto, encontramos um fator de demanda de 0,76. Com isso, a demanda para esse conjunto de cargas vai ser de 7,22 kVA. Lembrando que um fator de demanda igual a 0,76 significa, na prática, que na pior das hipóteses, prevê-se que somente 3 desses 4 equipamentos, ou dessas 4 cargas, poderão ser utilizadas ao mesmo instante. Considerando os valores que anteriormente calculamos, obtemos uma demanda igual a 34,797 kVA. E com isso, podemos definir a faixa de fornecimento C4, cuja corrente nominal do disjuntor termomagnético a ser utilizado vai ser de 100 amperes. Esse resultado significa que, para nossa instalação, embora tenhamos 51,16 kVA de potência instalada, na pior das hipóteses, esperamos que, no máximo, 34,797 kVA esteja simultaneamente em uso em algum instante de tempo. Agora, vamos explorar uma outra forma de obtermos a demanda prevista para nossa instalação. Essa forma de determinação de demanda pode ser obtida de 2 formas. Primeira possibilidade, monitorando uma instalação já em uso pelos usuários. Com esse monitoramento, podemos obter a curva de carga da instalação, na qual fica muito simples obter a demanda máxima, máximo valor de demanda no período de monitoramento, no caso do gráfico, algo em torno de um pouco mais de 20 kVA. Dessa forma, a demanda prevista para nossa instalação poderá ser definida como igual ou um pouco superior a esse valor. Possibilidade 2. Conforme mencionado anteriormente, na entrevista com os usuários, para fins de levantamento de carga, obtemos informações de seus hábitos de forma a identificarmos os períodos do dia em que existe a probabilidade de uso de cada equipamento. Assim, para cada período do dia, podemos estimar a potência total necessária para prover a alimentação elétrica desses equipamentos. Assim,
A demanda prevista será o maior valor dos somatórios de potência para cada período do dia. No caso do exemplo, isso corresponde a uma potência consumida no período entre 17 e 20 horas, e é aproximadamente igual a 20 kVA. Conforme já mencionado, a tabela utilizada para ilustrar essa forma de se procurar obter a demanda utilizou maiores períodos de tempo para que não ficasse muito grande, de forma a facilitar sua inclusão nesse slide. Na prática, ter-se-á de buscar utilizar um intervalo de tempo compatível com as oscilações de uso dos equipamentos pelos usuários. Portanto, caso assumíssemos como verdadeiro o levantamento de cargas feito, a demanda prevista poderia ser definida como algo, por exemplo, igual a 20,5 kVA, pouco maior do que os 20 kVA obtidos. E com isso, poderíamos definir a faixa de fornecimento C2, cuja corrente nominal do disjuntor termomagnético no padrão de entrada é de 63 amperes. Mesma especificação de padrão de entrada obtido quando utilizamos os valores mínimos da norma. Então, conforme visto, dois levantamentos de carga, embora resultem em potências instaladas distintas, podem redundar em demandas previstas semelhantes e, com isso, podemos ter padrões de entrada com especificações similares. Porém, existem distinções entre esses dois levantamentos de cargas que os tornam significativamente diferentes, embora, reforce-se, tenham o mesmo padrão de entrada. Essas distinções surgirão a partir de agora, quando formos especificar os circuitos elétricos dentro da instalação. Se usarmos o padrão mínimo da norma 5410, todas as tomadas serão de uso geral e, portanto, especificadas para correntes menores do que 10 amperes. Na nossa instalação, somente estão previstos dois circuitos de uso específico, aqueles destinados aos chuveiros elétricos. Importante destacar, sendo isso adotado, em última instância, a menos para os dois circuitos dos chuveiros elétricos, estará vetado o uso de qualquer equipamento cuja corrente supere 10 amperes nessa instalação. Trata-se de uma restrição de uso muito forte e, sejamos sinceros, insegura. Porque, dada a realidade atual de acesso a eletrodomésticos, muito provavelmente, mesmo usuários de baixa renda tenderão a se utilizar de gambiarras para conectar equipamentos como fornos elétricos e aqueles air fryers da vida. Se optarmos por prover a edificação de circuitos para pontos de utilização específicos, embora isso provoque elevação nos custos financeiros associados à implementação dos circuitos elétricos, isso nos garantirá maior segurança. Os circuitos estarão especificados para correntes compatíveis com os equipamentos prováveis de utilização. E caso a demanda supere em algum momento os valores previstos, as proteções que ainda teremos que especificar nos garantirão
a devida proteção. O desarme de um disjuntor termomagnético significará que a demanda da instalação e ou de seus circuitos elétricos foi superada naquele instante. E, portanto, o conjunto de equipamentos em uso naquele momento superou o previsto em projeto. Para o usuário, restará duas opções: rever o projeto das instalações elétricas ou ajustar os seus padrões de uso. Espero que tenha conseguido alertar sobre as responsabilidades e ou implicações associadas ao correto levantamento de cargas. A segurança da instalação elétrica depende muito desta etapa do projeto. Para muitas instalações, residenciais ou não, inadequada especificação do padrão de entrada redundará em restrições no uso das instalações e custos financeiros, inclusive, principalmente para instalações tarifadas por demanda e consumo. Conforme já mencionado no material anterior, a partir do momento que temos a definição do tipo e faixa de fornecimento, temos as características da alimentação dos circuitos elétricos de nossa instalação. Agora, podemos continuar nossa caminhada. Todos os próximos passos dependerão do que foi feito até aqui. Mas encerramos esse material por aqui e, na sequência, trataremos da separação dos circuitos e de assuntos relacionados ao balanceamento de fases. Por ora, muito obrigado.